No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do eterno e grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nesta quarta-feira. Hoje é dia 2 de agosto de 2023, uma excelente quarta-feira para todo mundo que acompanha o Minuto da Unicidade. E hoje eu quero agradecer a você que tem participado da pré-venda do livro, tem atendido prontamente o nosso apelo. Eu sei das dificuldades, das limitações, mas agradeço a todos que têm depositado em nós o carinho, a confiança, evidentemente, porque essa é uma relação de confiança e ao apoio dos irmãos, né? Ao carinho, aqueles que chamam no privado: pastor, estamos juntos, segura aí que a gente já vai participar também. Muito obrigado, viu? Que o Espírito Santo do Eterno continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, lhe dando saúde, lhe dando paz, que as bênçãos de Deus caiam sobre sua vida como orvalho e faça multiplicar toda a tua renda e também, claro, evidentemente, abençoe com saúde a você e toda a sua família, todos que têm participado. Muito obrigado por este apoio. Sem vocês, realmente, ficaria muito difícil a gente realizar esse projeto. Que Deus abençoe você poderosamente. Vá se preparando aí, até sexta-feira a gente vai dizer o dia que vai começar a nova turma, tá bom? Para você que não teve a oportunidade de refletir sobre a unicidade de Deus com a gente no nosso seminário. Quero muito contar com você, com a sua participação e, é claro, a gente compartilhar experiências maravilhosas e conhecimento. Isso é muito bom e você é o nosso convidado. Nós falávamos ontem sobre essa questão de Jesus interceder por nós. Isso é muito interessante porque, do ponto de vista da unicidade, nós temos um problema a resolver, que é o problema que os trinitários lançam para nós, diante dos nossos olhos. Porque, veja bem, nós temos aqui um texto, vou ler um texto aqui, tem vários, tá? Texto que Jesus está à destra de Deus. Diz assim, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não despojando da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos 20 e 21, Pedro dizendo que Jesus está à destra de Deus. Aqui, por exemplo, não está falando que ele está intercedendo por nós. Mas o fato é que sim, muitos textos, por exemplo, eu vou ler aqui um texto assim mais conhecido dentro dessa temática. É claro que no Minuto da Unicidade fica bem reduzido, só para chamar a reflexão para o assunto. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma o seguinte: quem é que condena? Faz uma pergunta de retórica aqui que a gente aprendeu lá no seminário, né? Quem é que condena? Não é uma pergunta que está exigindo de você, do ouvinte, uma resposta. Uma pergunta de retórica, uma pergunta que chama para reflexão. Esse é o objetivo de perguntas desse jeito. Então vamos lá. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Então você vê que Paulo parte, voltando aqui à questão da pergunta de retórica, ele faz uma pergunta já tendo a resposta, evidentemente. Então essa pergunta é uma pergunta de reflexão, ele já vem com a resposta: pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui está dizendo que Jesus está à direita de Deus, mas não diz que ele está intercedendo a Deus. Aqui está dizendo uma posição, né? Como nós sabemos dentro da doutrina unicista, ele está numa posição de autoridade. Destra, direita, não quer dizer literalidade, porque Deus é espírito. Se a gente for olhar pelo óculos da Trindade, que é triste olhar dessa direção, mas se formos olhar pelo conceito trinitário, ele está à destra de Deus. Deus é espírito. O Espírito Santo, o nome já diz espírito,
Então ele está sentado do lado de dois espíritos, ele de carne e osso, sentado do lado de dois espíritos. Faça-me o favor, no mínimo na própria lógica humana você destrói essa tese de que a direita está relacionada a uma posição geográfica, está fazendo alusão a uma posição geográfica. Não é. Aí ele diz, tudo bem, entendido isso aqui, a destra de Deus, que disse Pedro lá em 1 Pedro 3, 22, e também intercede. Aí é que é a questão. Intercede a quem? Bom, se ele está à direita de Deus, a parte anterior do versículo, então suponha-se, né, por uma questão de lógica, que ele está intercedendo a Deus. Vai falar o trinitário, vai falar o dualista, né, que é o unitarista, na verdade, essa que é a expressão correta. Ele vai falar, bom, se ele está dizendo que ele está à direita de Deus e também intercede, por que também intercede? São quantos, afinal de contas, intercedendo? Porque Paulo, ele diz, um pouquinho mais à frente, ele diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que lhe havemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um pouquinho mais à frente, verso 26. E aí no verso 34 ele vai dizer que Jesus também. Ou seja, o Espírito Santo intercede e Jesus também. Imagina você a situação, imagina você a imagem que você projeta na sua mente, o Pai assentado no trono e do lado o Filho, do lado o Espírito Santo, cada um intercedendo um pouquinho, cada um falando um pouquinho. Imagina essa questão aí que realmente foge ao nosso conhecimento. E nós temos que analisar também o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 7, verso 25. Ele diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus pode salvar perfeitamente todos que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. O fato é que ele intercede a nós, mas esses textos, por exemplo, que eu estou citando para você, não diz que, embora afirma que ele está à direita de Deus, não está dizendo aqui que ele está intercedendo ao próprio Deus, até porque dentro da doutrina unicista, de acordo com o que a Bíblia ensina a respeito da unicidade, Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Como que o próprio Deus vai estar à direita de um outro Deus intercedendo pelo seu povo? Então, assim, pedindo, papai, por favor, olha lá, ele, né, e tal. Papai, aqui o Tony está fazendo isso ou fazendo aquilo, mas não dá, né, dá um desconto para ele. Que essa é a visão que todo mundo tem. Fulano de tal é pecador. Meu papaizinho, o senhor não vai, pelo amor de Deus, né, punir meu servo. Não é disso, não é nesse sentido que a gente pensa sempre em interceder em favor de alguém perante alguém. Sim, ele está intercedendo perante alguém, mas será que é o Pai? Já estamos terminando aqui, preste bem atenção o que eu vou dizer. Voltando para Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo intercede, porque a gente não sabe orar como convém, então o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E no verso 34, que Jesus também intercede. Não temos dois intercessores. Não tem dois intercessores nas Escrituras. É só Cristo. Eu já dei esse estudo em outras oportunidades, né? Mas você lê aqui, quando você lê Jó capítulo 1, você lê, por exemplo, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse Deus ao Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é Jó. Deus fazendo propaganda de Jó para Satanás. Essa é que é grande. Você passeou na terra, andou tudo lá, você viu lá um camarada assim, assim, assim? Olha que bonitinho. E aí Satanás disse ao Senhor, será que... Aí você lê a história que você vai ver. Deus, ele teme a você, ao Senhor, ele é fiel ao Senhor. Será que o Senhor não está cercando ele, protegendo tanto ele, guardando tanto a casa dele, tudo que ele tem, abençoando com riqueza, com prosperidade, dando tudo de bom do melhor? Será que não é por isso que ele é fiel ao Senhor? E aí começa aquela discussão, não é discussão, aquela afronta de Satanás para, vamos dizer assim, queimar o filme de Jó para com Deus. E Deus fazendo propaganda e o diabo dizendo, não é bem assim, o Senhor analisa bem. E Deus começa a interceder.
Deixa eu tocar nele, deixa eu arrebentar para ver se ele não vai. E Deus fala, não, peraí, vai fazendo assim, faz assim, vou permitir fazer isso, fazer aquilo, mas não toca assim, não faz dessa forma. Você está entendendo? E aí começa aquele processo de avaliação de Jó. Então, perante quem Deus se colocou entre Jó e Satanás, numa guerra que Satanás já estava decidido a destruir a vida de Jó. Você está entendendo? Lembra lá, aqui Deus permite. Lembra quando Jesus fala assim, Pedro fala, eu vou contigo até o final, vou para frente, você vão me deixar. Pedro fala, eu não, pode todo mundo deixar o Senhor, mas eu estou aqui. E o que o Senhor Jesus fala? Pedro, Satanás pediu permissão para te moer, Pedro, mas eu não deixei. E Jesus se colocou entre Satanás e Pedro, porque sabia que Pedro não era um Jó, que Pedro cairia. E aí, quando ele vai para a cruz passa a exercer um papel de intercessão muito grande. A cruz, ela se coloca mais ainda, com mais eficácia, na questão espiritual entre o ser humano, o inimigo e Deus. Porque quando o inimigo vem para cima da gente, a cruz, ela nos defende. Quando nós guardamos os estatutos, os preceitos do Senhor. Quando nós somos fiéis ao Senhor. A cruz não é para a gente pecar deliberadamente. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, dando um estudo exatamente lá sobre, lá os Hebreus, que fala, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí o sacrifício não te alcança. Se a gente peca conscientemente, aquele pecado premeditado, você sabe que está errado, você está fazendo. Não tem mal, o sacrifício não alcança esse tipo de crente, que sabe que está fazendo uma grande besteira, mas ele diz o que? Verso 26 de Hebreus 10, 27. Mas uma certa expectação de juízo e fogo e ardor que há de devorar os adversários. Ele fala, quebrando a lei de Moisés, não morre uma pessoa sem misericórdia? Só pela palavra de uma ou duas testemunhas? Quanto maior castigo cuida ter aquele que é julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Esse vai sofrer muito mais. Por quê? Porque ele profanou o sangue. O pecado voluntário, ele é muito perigoso porque você profana o sangue. Você comete um erro conscientemente, apoiado na suposta graça, na suposta intercessão, na cruz, e aí você comete um erro falando assim, não, depois basta tão somente pedir perdão para Deus. Faz para você ver. Pisa o sangue para você ver o que te espera na eternidade. Por isso que eu falo, não basta ser somente batizado em nome de Jesus, não basta somente conhecer e saber que Ele é Deus. Porque se pisar o sangue do Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, não resta, verso 26, não tem sacrifício, não resta mais o sacrifício pelos pecados. O sacrifício só alcança o pecador arrependido e que não volta mais a viver em, ou seja, prática constante, preposição em, prática constante. Para terminar aqui essa questão, que é muito mais ampla, ouça o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Apocalipse 12, 10. Que o acusador ficava nos acusando dia e noite, 24 horas por dia, perante de quem Jesus intercedia e fala, não, esse é meu servo, esse é meu filho. Você está entendendo? O caminho é esse aí. Não tem outra alternativa. Ele é Deus, não vai interceder perante outro Deus. O foco, né? Claro que o assunto é muito mais amplo, já estou aqui bastante tempo, já passei do tempo normal da nossa pregação. Se você pode ajudar adquirindo um livro, não deixe de participar, Faça um esforço para participar da pré-venda, porque eu conto com o seu apoio, não tem ajuda de canto nenhum. É você, mantenedor desta obra. Deus quer usar você para manter esse projeto em plena funcionalidade.
não há instituição nos apoiando oficialmente, não tem uma placa de uma igreja falando assim, ó, vamos abraçar a sua causa, o seu projeto e vamos lhe dar tudo que você precisa para ir para frente. Não tem. O que tem são pessoas que são ligadas a instituições, poucos irmãos que nos ajudam adquirindo um livro, 2, 3, e de vez em quando uma oferta para ajudar nesse projeto. No Pix aí, na capa do vídeo, tem um Pix para você ofertar. E se você quer participar da pré-venda do livro, o quanto antes, entre em contato conosco através do 19 98980 2214. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.